Meus irmãos, por favor, com a Bíblia em mãos, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo de número 6. Eu tenho uma palavra instrutiva, um aconselhamento para a tua alma, que o Senhor falou comigo essa tarde. Então, por favor, não se movimente, caso se for necessário. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Amém? Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Não feche a sua Bíblia. Em algumas oportunidades, eu tenho falado nesse altar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Vale lembrar de uma das quintas-feiras em que estivemos aqui, a qual eu falei do fato aonde no capítulo 20 o apóstolo Paulo estava pregando em Troade. E pregando em Troade, um menino cai do terceiro andar do cenáculo. Paulo desce, se inclina, abraça o menino e diz que havia vida nele. Só que eu quero retratar um pouco do corredor que o apóstolo Paulo enfrentou no final de sua vida. O tema desta mensagem, para as pessoas que gostam de anotar, é os últimos conselhos de Paulo antes de morrer. Falar do apóstolo Paulo é falar de um homem conhecido como o grande bandeirante da fé. Depois de ter percorrido o império, atravessar mares revoltos, percorrido o deserto, enfrentando toda sorte de perseguição, sendo preso aqui, açoitado ali, humilhado lá, enfrentando vários perigos, dentre os mesmos grandes naufrágios. Naufragou em mares como também em rios. O apóstolo dos gentios, um homem que havia plantado igrejas em toda a província da Galácia, Macedônia, Caia e em toda a Ásia Menor. No capítulo 4, ou melhor, dentro desta carta, que é a segunda carta a Timóteo, ele está preso. Falar do capítulo 4 é falar de um momento onde ele já tinha plantado igrejas, ele já tinha sofrido naufrágios, perseguições, e agora ele está preso em Roma. Na verdade, esta não é a sua primeira prisão ali. Ou melhor, a primeira prisão dele se deu nos anos 61 e 62.
A segunda prisão a qual estamos localizados se deu nos anos 66, como também 67. Há um paralelo entre a primeira e a segunda prisão. Ramon, por quê? Porque na primeira prisão quem estava por detrás eram os próprios irmãos, os judeus, que encabeçaram a primeira prisão dele. A segunda prisão está encabeçada pelo grande império romano, segundo entendemos no texto sagrado. Na primeira prisão, ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns privilégios como benefícios. Por quê? Na sua primeira prisão, ele estava preso em uma prisão domiciliar. Na verdade, era uma casa alugada, a qual dentro das regalias, ele podia receber algumas pessoas dentro desta casa. Na segunda prisão, ele não tem regalias. Ele é jogado em uma masmorra, mamertina, um lugar úmido, frio, escuro, insalubre, aonde as pessoas da qual eram jogadas nesta masmorra, ao saírem, em sua grande maioria, saíam dali leprosas. Quando olhamos para esta carta, ele está escrevendo ela no corredor da morte. Ele já está sentenciado à mesma, e está aguardando apenas o dia da sua execução. O maior bandeirante da fé, do Evangelho, o homem conhecido de muitos e respeitado dentro do cristianismo, está no corredor da morte. A pergunta que se dá é por que ele está preso pela segunda vez. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9 no telão. Ele vai dizer o porquê está preso. E ele diz, é por ele. É por ele. Nós cantamos, é por ele. E Paulo está dizendo, é por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus ela não está algemada. É por ele que eu estou sofrendo, mas a palavra dele não sofre. É por ele que eu enfrento retaliações, mas a palavra que eu professo, ela não enfrenta retaliações. Quando ele diz no capítulo de número 2, eu estou sendo acusado, preso como malfeitor por ele. Ele está dizendo, eu estou sendo acusado de bandido. Estão me acusando de algo que eu não cometi. No capítulo 2, ele sente a sua honra sendo afligida. A vida irrepreensível deste homem está sendo violada. Nas ruas, os comentários, pastor Kim, deve ser esse. Sabe o grande pregador da Ásia Menor? O fundador de igrejas, que plantou igreja em Acaia, na Galácia,
Macedônia. O que tem ele? Está preso. Estão falando aí que ele é um malfeitor. O comentário é: parece ser ele um bandido. Só que o homem que levou a palavra até os confins da terra, no capítulo 4, ele está velho, cheio de cicatrizes que a vida lhe proporcionou. E vale perguntar: quem aqui não tem cicatrizes de uma vida de altos e de baixos? E o efeito da prisão está no capítulo de número 1 de 2 Timóteo, versículo 15. 2 Timóteo 1,15. Olha o efeito da prisão. Você já deve estar ciente que todos os da província da Ásia me abandonaram. Ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, você já deve estar sabendo, é do seu conhecimento, que todos os membros da igreja que eu implantei, que eu fundei, me abandonaram. As almas que eu ganhei me deixaram. Aqueles que eu preguei salvação, transformação, aqueles que eu acreditei na mudança, me deixaram. O efeito da prisão é o abandono. Ele foi abandonado pelos membros da igreja. Implica dizer que pessoas que sabiam que a conduta dele era ilibada também abandonaram ele. Homens que sabiam que ele era homem de Deus o abandonaram. Porque nós imaginamos que as pessoas que nos abandonam são pessoas que duvidam. Não. Tem vezes que quem nos abandona é quem sabe quem nós somos. Sabe por que abandonaram ele, Luan? É porque não estavam preparados para sofrerem as pressões e as perseguições que ele estava enfrentando. Quem não está preparado para enfrentar as pressões que você enfrenta, jamais estará preparado para estar do teu lado no dia difícil. Tem gente dizendo: ele é homem de Deus, mas não dá para militar por ele. Ele é homem de Deus, mas não dá para ficar do lado dele. É mais confortável abandonarmos. Só que quando olhamos para a história, todos estão abandonando ele. E Timóteo, que era o filho dele na fé, um jovem pastor, um menino tímido, mas também desenrolado ao ponto de cuidar da grande igreja do Senhor. Esse Timóteo está com vergonha. E a vergonha dele é: como que eu vou dizer que Paulo é meu pai na fé, sendo que ele é visto como um malfeitor? Como que eu vou dizer que ele é meu pai na fé, sendo que ele é conhecido como um bandido? Mesmo Timóteo sabendo que ele não roubou, que ele não defraudou, que ele não mentiu, na verdade ele está sendo condenado, preso, por pregar o evangelho da qual o Cristo crucificado ressuscitou.
Isso lhe acarretou dores severas. Mas quando olhamos, Paulo ele vai dizer: Timóteo, meu filho amado, não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo. Está em 2 Timóteo 1:8. Versículo 8, por favor. Portanto, Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, não tenha vergonha de mim. Não tenha vergonha de professar o Evangelho, porque na boca de muitos estão escarnecendo o Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro é sofrer em favor do mesmo, acreditando que é poder de Deus. Só que no capítulo 4, versículo 16, ele está indo para a audiência, e nesta primeira audiência ele tem uma oportunidade única, e a oportunidade que ele tem é o direito de defesa. O pioneiro do Evangelho, o baluarte do Evangelho, o grande professor, pastor, fundador de igrejas, ele é levado para uma audiência. E nesta audiência, enquanto ele vai, ele está esperando, no mínimo, que terão membros das igrejas que ele plantou para defendê-lo. Homens e mulheres que ele ganhou para Cristo. A convicção de Paulo é: quando eu chegar lá, vão ter pessoas ao meu favor para me defender. Eu vou ter a minha oportunidade de defesa e terei testemunhas do meu caráter. Eu terei pessoas que acreditam em mim para me defender. Mas olha o que ele diz a Timóteo: Timóteo, na minha primeira defesa, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém para me defender, porque todos me abandonaram. Implica dizer que ele não foi abandonado apenas pelos de longe, ele foi abandonado pelos de perto. Como permanecer na fé? Como prevalecer com a fé intacta diante de tantos acontecimentos, a qual ele é chamado de malfeitor, sendo que não é, a qual ele é chamado de bandido, sendo que não é, a qual ele é abandonado pelos membros da igreja, a qual o próprio filho na fé está com vergonha dele. Está com vergonha de dizer: eu o conheço. A qual ele esperava que na audiência alguém se levantaria em favor dele. Não se levanta ninguém. Não tem ninguém lá. Ninguém tem coragem de abraçá-lo, de lutar em favor da causa da vida dele, para que ele continue lutando pela causa do Evangelho. Mas ele diz que isto não lhe seja posto em conta.
Só que, irmãos, diante de toda esta situação, ele vai tirar forças para aconselhar o jovem Timóteo. No auge dos abandonos, dos apontamentos, das inverdades, ele tira força para aconselhar o jovem Timóteo acerca da vida cristã e do cristianismo genuíno. Diante dos conselhos de Paulo antes de morrer, o primeiro conselho está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Ele está no corredor da morte e com esta fala, dizendo para que Timóteo venha o mais rápido possível. Ele está dando o primeiro ensino, o primeiro conselho. Na dor, tenha coragem de pedir ajuda. Ele está pedindo ajuda para o filho dele na fé. Ele está dizendo, se possível, venha rápido. Porque na dor não dá para lutar só. O nosso grande problema é no meio do caos queremos ficar sozinhos. E o índice de suicídio vem aumentando. O índice de depressão vem aumentando. Porque pensamos que somos fortes o suficiente para enfrentarmos algumas guerras sozinhos. Ele está no corredor da morte. E no corredor da morte, tudo vem na sua mente para tentar contrariar a sua fé. Que fé é essa que me leva às dores? Que evangelho é esse que me proporciona abandonos? Mas ele está entendendo, não está para enfrentar as dores sozinho. Venha rápido, venha depressa, corra. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu prego como pastor agora. Não tenha medo de pedir socorro. Não dá para lutar só. Se somos família, por que guerrear só? Se aqui não diz respeito a A, B ou C, é uma família, é um corpo, é um só partir, é um só espírito. Peça ajuda, peça socorro. Diga que você não está aguentando. Diga que a pressão está forte. Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo. E na angústia nasce um irmão. Não pense que irmãos nascem em belos churrascos. Não pensem que irmãos nascem em festas. Quer conhecer um irmão? Vê se ele te ama no caos. Vê se ele estende a mão para você quando você não tiver nada a proporcionar e nada a oferecer. É na angústia que você sabe quem é quem. É na angústia que você sabe quem é quem. Amigo é aquele
que quando você pede, venha depressa, Ele não mede esforços para vir. Amigo é aquele que tem um ombro para você. Amigo não é aquele que te bajula na tua presença. Amigo é aquele que ele te defende em público e te repreende em secreto. Para com esse negócio de amigo que te bajula. Não, o amigo ele te defende quando você não está. E quando você está presente no oculto, ele te chama à parte e ele diz: precisa melhorar aqui, precisa apertar aqui. Deus está dizendo: eu quero te ensinar acerca das verdadeiras amizades. Amigo que te apunhala, irmão, quando você não está presente, não é amigo não. É qualquer coisa menos amigo. Glória a Deus. O amigo ele te defende, irmão, quando estão falando de você na tua ausência. Mas ele te repreende em particular. Ele não tem medo de te repreender quando está os dois. Aleluia. Eu posso perguntar à igreja, sim ou não? Quem são os seus amigos? Quem você chama de amigo? Tenha poucos colegas, mas tenha muitos amigos. Segundo conselho: não tenha mágoa de quem te abandonou. Agora aperta, né, irmãos? Agora aperta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para Dalmácia. Ele apresenta Demas como alguém que o abandonou sendo amigo dele, sendo próximo dele à obra. Mas Paulo entende que não pode carregar mágoa. Quantas pessoas que não estão cancerosas espiritualmente porque tem mágoas de quem o abandonou. Tem mágoas de pessoas que o feriu. Eu posso dizer algo, sim ou não? Pessoas vão te decepcionar. Eu vou decepcionar você, vai ter hora. Tem hora que você vai me decepcionar. Pessoas decepcionam. Deveríamos colocar uma placa na porta da igreja: proibido pessoas perfeitas. Porque nós pensamos que ao entrarmos na comunidade será um mar de rosas. Tudo que vai acontecer vai cooperar para aquilo que eu tenho como vontade. Mas não, irmãos. Tem hora que pessoas vão ferir. Sabe por quê? São homens. Ramon é de Deus, é homem. Por isso que não é de Deus homem, não, é homem de Deus. Primeiro é homem, é ser humano. Se até a tua família te decepciona, se até o teu parente decepciona você, tem hora que o teu marido vai decepcionar você. Tem hora que a tua esposa vai decepcionar você. Por quê? São homens. Casamento não é um conto de fada. Felizes para sempre. Não, irmãos. Duas pessoas distintas, diferentes, ocupando o mesmo ambiente, trazendo culturas diferentes. Você pode dizer isso: eu sou de carne e osso. Aleluia. Precisamos entender isso, que o decepcionado também decepciona, viu?
O decepcionado também decepciona. Aleluia. Terceiro conselho: reconheça os seus erros. E aqui, irmão, tem gente que não consegue. Tem gente que até passa no pedido de ajuda. Tem gente que não guarda mágoas, mas não consegue reconhecer quando erra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele me é útil para o ministério. Quando Paulo diz isto para Timóteo, Paulo está dando outro conselho embasado na atitude que ele toma. Qual é a atitude do apóstolo Paulo? Reconhecer os seus erros. Ramon, por quê? Porque esse Marcos, ele é conhecido entre nós como o evangelista Marcos. Vamos lá? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de Marcos, que é escrito por Marcos, é escrito por este Marcos. Esse Marcos, ele é alguém que no início do ministério, ele entrou à obra missionária e no meio do caminho ele abandonou o apóstolo Paulo e Barnabé, que era o seu primo. Marcos, quando abandona os dois, o apóstolo Paulo, ele continua a missão com Barnabé. Passado o tempo, eles vão para a obra missionária de novo. Quando ele chama Barnabé, Barnabé diz: Paulo, eu até vou, mas eu vou levar meu primo. Que primo? Marcos. Paulo diz: se depender de mim, Marcos não vai. Abandonou uma vez, vai abandonar outra. Eles entram em um conflito tão severo que Paulo, em suas convicções, ele diz para Barnabé: se não está bom para você, pode ir para outra missão que eu vou para outra. É dali que Paulo ele vai trazer consigo Silas, e Barnabé vai com Marcos para outra obra missionária. Aí que nós contemplamos Paulo e Silas, que vão ser presos e desce um terremoto, mas era para Paulo estar com Barnabé. Paulo não está com Barnabé porque não queria andar com Marcos, porque Marcos tinha errado uma vez. Tem gente, irmão, que nos apedreja a vida inteira por causa de um erro. Só que quando ele diz Marcos é útil para o ministério, ele está dizendo: eu sei que lá atrás eu errei com ele, eu estou revendo os meus conceitos, eu estou reparando as minhas atitudes. Aleluia. Paulo, mesmo sendo conhecido como um grande homem, ele tinha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de pedir perdão, irmãos. Quantos irmãos aqui da igreja eu já não cheguei a pedir perdão, porque eu vi que eu tinha falhado? Eu cheguei no irmão, chamei a parte: irmão, me perdoa, eu errei. Peça perdão. Peça perdão para o teu marido, peça perdão para a tua esposa, peça perdão para os teus filhos. Se você sente que você falhou com alguém, por que não pedir perdão? Reconheça os teus erros. É o terceiro conselho. Irmãos, se você pedir ajuda, não guardar mágoas de ninguém. Se você reconhecer os teus erros, que pessoa você será? Isso aqui não é só para crente, não. Isso aqui é para a sociedade, irmão. Isso aqui é para a sociedade. Agora, o quarto conselho, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha o texto:
Alexandre, o ferreiro me causou muitos males, mas o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele... Paulo está dizendo: quando alguém lhe fizer mal, Timóteo, a justiça jamais será tua. Quando alguém lhe causar danos, a justiça não será do homem, mas de Deus. Deus retribuirá a cada um de acordo com seus atos. Eu quero te perguntar: quando alguém te fere, você retribui com a mesma moeda? Ou você perdoa e entrega a causa a Deus? Paulo está dizendo, sabe o quê? Ele me causou males, mas eu perdoei e eu entreguei a causa para Deus. Ele julga de acordo com a justiça dele. Essa causa não é minha. Aprenda, irmão, que a justiça não é tua. Não, é que se eu entrar, ninguém me segura. Ramon, se eu descer do salto, no Evangelho não tem isso. No Evangelho a justiça é dele. Ele sabe quem te causou dano. Ele sabe quem te feriu. Ele sabe quem te machucou. E ele está dizendo: a justiça é minha, diz o Senhor. Só que agora, irmãos, olha o texto. Sexto conselho, 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo sempre. Amém. Ele está nos últimos momentos dele. Sabe o que ele está dizendo? Glorifique a Deus também nos momentos difíceis. Ele está no momento mais difícil da vida dele, mas ele está dizendo: a Ele a glória. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tenha coragem de dar glória quando a porta está fechada. Tenha coragem de dar glória na enfermidade. Tenha coragem de me exaltar quando as coisas não estão de acordo com a tua vontade, com as tuas convicções. Adore o meu nome em todo tempo. Glorifique o meu nome em todo tempo. Adore e exalte o meu nome em qualquer situação. Eu sou digno de ser adorado. Deus não é adorado conforme as convicções do ser humano. Ele é adorado conforme os seus atributos. Ele é. E nada vai mudar quem Ele é. Ele é. Você pode levantar as duas mãos e dar glórias a Deus. Não, você pode dar glórias a Ele. Você pode dar glória a Ele. Paulo diz: a glória é para Ele em todo tempo. Em todo tempo a glória é dele. Em todo tempo a glória é para Ele. Esta igreja é uma igreja que glorifica a Deus por quem Ele é. Ele dá glória a Deus nos momentos difíceis. Mas agora no capítulo 4, para terminar, versículo 7. Ele olha para o ciclo da vida, no corredor da morte. Ele não vai ser crucificado por ter cidadania romana, senão ele seria crucificado de cabeça para baixo. Mas como é cidadão romano, a sentença dele será degolação. Ele vai ser degolado. Mas mesmo sabendo que ele vai ser degolado, olha o que ele não faz. Na primeira prisão domiciliar, ele pede oração para ser solto. Ele ora para ser solto. Na segunda prisão, que é essa, ele não ora para ser solto.
Ele não pede para ser solto, porque ele entendeu que a missão dele estava ele dentro da masmorra insalubre, fria, gelada. Ele levanta a sua mão, cheio de chagas e ferimentos, pelo que o Evangelho lhe causou, e ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira. Quando ele diz combate o bom combate, ele está dizendo: eu não vivi a vida simplesmente, porque a vida não é flores, a vida é um combate. Mas eu não fugi, eu não corri do combate, eu enfrentei, eu fui à guerra. Eu estou pregando para homens e mulheres que entenderam que a vida é um combate diário, é todo dia, é toda segunda-feira, é um leão, é um Golias, é um gigante, e você diz: o combate é bom, eu vou enfrentar. O combate é bom, eu não vou abaixar a guarda. O combate é bom, eu vou combater o bom combate. Tem gente que está aqui dentro essa noite, que a depressão não derrubou, que a morte não matou. Tem gente que está aqui dentro, que a crise não derrotou. Por quê? Porque você entendeu que o combate é bom, vale a pena lutar. Tem guerreiro aqui, tem soldado de Cristo aqui. Você vai combater pela tua família, você vai combater pela tua casa, você vai combater pelos teus sonhos. Combata, combata. A pergunta que eu te faço é: qual é o teu combate? Aí ele diz assim, ó: completei a carreira. Sabe o que ele está dizendo? Eu até fui para a arena, eu até fui para a guerra. Eu tenho marcas do combate, eu tenho feridas, flagelos, chagas, dores, mas eu completei a carreira. Sabe o que ele está dizendo? Caio, eu terminei bem, porque o bom não é como se começa. Deixa eu te perguntar: se o teu tempo tivesse acabado agora, você teria completado a carreira? É pesado que eu vou te dizer, mas se o Senhor volta para você agora, você termina bem? Ele está dizendo: eu terminei bem. Aleluia. Aí ele diz: eu guardei a fé. Ele está dizendo: no meio de tantos combates, a fé preservou-se intacta dentro de mim. Mantenha a fé, mantenha a fé. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu terminei, eu não vou chamar o louvor hoje, porque hoje é noite de reflexão. Você vai ceder até quanto no combate? Você não pode perder por nocaute, mas Deus quer que você nocauteie o teu adversário. Fica na arena, não desista da luta, completa a carreira. Eu sei que está doendo, mas luta. É difícil, combate o bom combate. É profissional o combate, vá para cima. É familiar, em frente. Lute o bom combate.
Guarde a tua fé. Ore ao Senhor e diga: Senhor, me ajude a preservar a minha fé. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça ajuda para Ele. Reconheça que a luta virou um combate diário e que você não está conseguindo. Se coloque sobre os pés. 2 Timóteo 4:7. Passa para mim, passa. Agora olha o que ele vai dizer. Deixe agora me está guardada a coroa da justiça. Sabe o que ele está dizendo? É por ele que eu gastei toda a minha vida, perdendo tudo, por amor, com alegria. Mas ele virá. Ele vai me encontrar no corredor da morte. E Ele trará recompensa. Oh, o Senhor está dizendo: eu vou te recompensar. Fica firme. O Senhor está dizendo para uma mulher: fica firme, que a recompensa virá e não tardará. Guarda o pocochinho da tua fé, porque eu vou te recompensar. A coroa da justiça, ela está guardada, e o reto juiz, ele dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos da igreja apostólica missional que amam a sua vida. Quem ama a vida do Senhor, levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu não abandono a fé, eu estou de pé. Fala para Ele: eu estou de pé, eu estou na batalha e eu não vou recuar, porque a vitória é do povo de Deus, e a palavra é: se Deus é por nós, quem? Eu te abençoo e eu profetizo força, capacitação, graça para vencer todos os obstáculos. Amém? Aplauda o nome do Senhor. A palavra partida ali no grego significa tirar o peso das costas. Sabe o que ele está dizendo? É só na partida que o peso vai sair dos lombos, das costas. É só naquele dia, irmão. O descanso é só do lado do Senhor. Enquanto estivermos vivos aqui, é peleja.